De pioneira em precisão a ícone de luxo, a Rolex redefine o significado de perfeição. Descubra a história por trás da marca que desafia o tempo. No início do século XX, medir o tempo era um ritual dominado pelos relógios de bolso. Grandes, pesados e guardados com cuidado em coletes elegantes, eles eram símbolo de status e tradição. Já os relógios de pulso eram vistos como acessórios frágeis, pouco confiáveis, para muitos, uma simples tendência sem futuro. Mas enquanto o mundo insistia no passado, um jovem visionário enxergava o futuro. Seu nome era Hans Wilsdorf, um alemão determinado a mudar para sempre a relojoaria. Ele acreditava que os relógios de pulso não só poderiam ser práticos, mas também incrivelmente precisos, algo que poucos consideravam possível na época. Wilsdorf começou sua carreira na Suíça, trabalhando para uma empresa que exportava relógios. Foi ali que ele descobriu o potencial dos movimentos suíços, famosos por sua qualidade e precisão. Com essa ideia na cabeça, ele se mudou para Londres, e em 1905, fundou sua própria empresa ao lado de seu cunhado Alfred Davis, a Wilsdorf Davis. A princípio, a empresa não fabricava relógios. Eles compravam movimentos de alta precisão da Suíça e os instalavam em caixas britânicas, criando relógios de pulso que, aos poucos, começaram a chamar atenção. Mas Wilsdorf queria mais. Ele queria uma marca forte, fácil de lembrar, que transmitisse sofisticação e qualidade. Foi assim que, em 1908, nasceu um nome que mudaria a relojoaria para sempre: Rolex. Mas por que Rolex? Wilsdorf queria um nome curto, fácil de pronunciar em qualquer idioma e que tivesse um som agradável. Segundo ele, enquanto andava de carruagem por Londres, experimentou várias combinações de letras até que Rolex soou como o tic-tac de um relógio sendo ajustado. O nome ficou. Com uma nova identidade e uma visão clara, a Rolex estava pronta para desafiar o mundo e provar que os relógios de pulso não eram apenas uma moda passageira, eram um futuro. O que ninguém sabia era que aquela pequena empresa britânica estava prestes a se tornar a maior referência em precisão, inovação e luxo na história da relojoaria. A busca pela precisão e o primeiro grande feito. Após o nascimento da marca, Hans Wilsdorf sabia que, para consolidar a Rolex como um nome forte e confiável no mercado de relógios, não bastava ter um bom nome ou design inovador. Ele sabia que a verdadeira chave do sucesso estava em provar, de maneira incontestável, que a Rolex não era apenas mais uma marca, mas a referência quando se tratava de precisão e confiabilidade. Na virada do século XX, o mercado de relógios era bastante conservador. Enquanto os relógios de bolso eram uma verdadeira obra-prima da engenharia mecânica e considerados extremamente precisos, os relógios de pulso eram vistos por muitos como meros acessórios, fracos e imprecisos, com pouca utilidade em termos de precisão real. Era um mercado onde os padrões de qualidade já estavam estabelecidos e desafiá-los parecia um risco. No entanto, Wilsdorf tinha uma visão que ia além do convencional. Ele não queria criar um relógio que fosse apenas bonito ou elegante, ele queria um relógio que fosse imparável, inovador e, acima de tudo, preciso. Mas, para fazer isso, ele precisava superar uma série de desafios técnicos. Os relógios de pulso eram, de fato, mais sensíveis a variações de temperatura, umidade e impacto, e isso os tornava menos confiáveis. A precisão dos relógios de bolso era garantida, pois esses relógios estavam bem protegidos dentro dos bolsos, longe das adversidades do dia a dia. Mas, para um relógio de pulso, o mundo lá fora, com sua movimentação constante, atividades diárias e diferentes condições de ambiente, representava um grande obstáculo. Como fazer com que um relógio de pulso fosse igualmente confiável, ou até mais preciso, do que os tradicionais relógios de bolso? Esse era o grande desafio. Com essa dúvida em mente, Wilsdorf fez da precisão seu foco principal. Ele começou a procurar por métodos para melhorar a qualidade e a confiabilidade dos relógios, algo que até então não era prioridade no mercado de relógios de pulso. Nesse período, ele iniciou uma parceria estratégica com fornecedores de mecanismos suíços, cujos movimentos de alta qualidade eram amplamente respeitados em toda a indústria relojoeira. Mas a precisão não vinha apenas do movimento, ela também estava no design da caixa, no cristal e nos materiais utilizados. Cada detalhe precisava ser meticulosamente pensado, pois qualquer falha,
por menor que fosse, poderia prejudicar a confiabilidade do relógio. Por mais que a tarefa fosse desafiadora, a persistência de Wilsdorf e sua crença na inovação levariam a Rolex a alcançar algo histórico. Em 1910, a marca alcançou um marco fundamental. A Rolex se tornou o primeiro relógio de pulso a receber um certificado oficial de cronometragem de precisão do Centro Oficial de Avaliação de Relógios de Bienne, na Suíça. Esse centro era reconhecido mundialmente por suas rigorosas provas de precisão e havia sido até então reservado para relógios de bolso e cronômetros de alto nível. Para um relógio de pulso, obter esse certificado era uma conquista monumental. Esse reconhecimento colocou a Rolex em uma posição de destaque no mercado e demonstrou ao mundo que o relógio de pulso poderia ser tão preciso quanto qualquer outro tipo de relógio. Para Wilsdorf, esse era apenas o começo. Ele sabia que, para solidificar a marca como um ícone de precisão, a Rolex precisava ir além. Ele queria que seus relógios não fossem apenas precisos, mas também resistentes e duráveis em qualquer condição. Com essa missão em mente, Wilsdorf começou a buscar ainda mais certificações e desafios para garantir que seus relógios fossem testados nas mais difíceis condições possíveis. Era uma forma de garantir que o nome Rolex fosse associado não apenas à elegância e luxo, mas também à reliabilidade absoluta. O próximo grande feito da Rolex ocorreu em 1914, quando a marca conquistou um reconhecimento ainda mais impressionante, a classe A do certificado do Observatório de Kehl, na Inglaterra. Até aquele momento, esse certificado era concedido apenas aos cronômetros marítimos mais precisos, considerados os mais confiáveis do mundo. A classe A do certificado de Kehl era o padrão máximo de precisão, e o fato de a Rolex ter sido capaz de obter esse prestigiado reconhecimento não apenas solidificou a marca como uma referência de precisão, mas também mostrou ao mundo que os relógios de pulso não eram apenas uma moda passageira, mas um verdadeiro avanço tecnológico. Essa conquista foi um divisor de águas para a Rolex. A marca não só estava entrando na elite dos relojoeiros como também estava desafiando a percepção do mercado sobre os relógios de pulso. O que antes era considerado uma categoria inferior de relógios, agora tinha, na Rolex, um representante digno de comparação com os mais altos padrões de precisão do mundo. Essa vitória também consolidou Wilsdorf como um visionário, alguém que não apenas seguiu as normas da indústria, mas também as redefiniu. Esse passo ousado da Rolex atraiu a atenção de outros relojoeiros e do público em geral. Mais e mais pessoas começaram a questionar a ideia de que os relógios de pulso não poderiam ser tão precisos quanto os de bolso. A Rolex tinha se tornado um símbolo de confiança e excelência, e sua reputação continuava a crescer. A marca estava em ascensão, e a visão de Wilsdorf estava mais próxima de se concretizar do que nunca. No entanto, a história da Rolex estava longe de ser concluída. O sucesso na precisão era apenas o começo. Wilsdorf queria ir ainda mais longe. Ele queria criar relógios não apenas precisos, mas que também fossem capazes de resistir aos testes mais rigorosos da natureza. Afinal, a precisão e a resistência estavam intimamente ligadas, e se ele quisesse que a Rolex fosse lembrada como uma marca verdadeiramente inovadora, ele precisaria desenvolver algo que fosse ainda mais além do que a indústria jamais imaginara. A Rolex estava prestes a dar seu próximo grande passo, e, mais uma vez, isso mudaria o curso da história da relojoaria. O teste da resistência e a inovação no design. A Rolex já havia provado que seus relógios eram precisos, mas a busca de Hans Wilsdorf por algo mais não parou por aí. Ele sabia que para alcançar a verdadeira excelência, um relógio não podia ser apenas preciso, ele também precisava ser resistente. Precisão e resistência eram conceitos intimamente ligados, mas na prática, poucos conseguiam integrar essas qualidades de maneira eficaz. Wilsdorf queria algo ainda mais revolucionário. Ele queria que seus relógios fossem à prova do tempo, em todos os sentidos. A marca já tinha ganhado reconhecimento pela precisão de seus movimentos, mas, na cabeça de Wilsdorf, a próxima grande fronteira estava na resistência. E não apenas resistência a choques ou pequenas quedas. Ele queria um relógio capaz de suportar as condições mais extremas e desafiadoras da natureza: calor, frio, água, sujeira e impactos.
Se o relógio quisesse ser verdadeiramente o companion perfeito de qualquer aventureiro, explorador ou profissional exigente, ele precisava ser prático e durável, sem perder a elegância e a precisão que eram sua marca registrada. A ideia de criar um relógio realmente à prova d'água era quase uma loucura na época. Relógios com resistência à água, na virada do século, não passavam de projeções futurísticas. No entanto, Wilsdorf se recusou a aceitar as limitações da relojoaria convencional. Em vez disso, ele começou a trabalhar com os melhores engenheiros e artesãos da Suíça para projetar um relógio que fosse, ao mesmo tempo, impermeável e robusto. Em 1926, a Rolex apresentou ao mundo o Oyster, o primeiro relógio de pulso verdadeiramente resistente à água. O nome Oyster, Ostra, em inglês, fazia total sentido, já que o relógio possuía uma caixa hermeticamente fechada que evitava a entrada de água, poeira ou qualquer outro elemento externo. Mas o grande feito não estava apenas no nome ou no conceito. O relógio foi projetado de forma tão minuciosa que até mesmo a coroa foi ajustada para garantir que a água não tivesse acesso ao interior do mecanismo. Para testar a resistência do Oyster, Wilsdorf levou o relógio ao extremo. Ele foi usado por um dos primeiros e mais ousados testes publicitários da história da marca. Foi colocado no pulso de uma mulher que nadaria com ele em um evento promovido pela própria Rolex. O relógio foi imerso em água salgada por várias horas. E quando a mulher finalmente saiu da água, o relógio continuava funcionando perfeitamente, sem qualquer sinal de comprometimento. Esse feito não só revolucionou a indústria de relojoaria, mas também mudou a percepção pública sobre o que um relógio de pulso poderia fazer. A ideia de um relógio resistente à água parecia ficção científica até aquele momento, mas a Rolex havia provado que era possível. Mas Wilsdorf não parou por aí. Seu próximo movimento foi desafiador, ousado e marcante. Ele queria expandir o conceito de resistência para novos territórios. Ele queria provar que o Oyster não era apenas resistente à água, mas também capaz de suportar o clima e as condições mais extremas do planeta. Para isso, a Rolex colaborou com grandes exploradores, cientistas e aventureiros. Afinal, a marca não queria apenas ser a escolha dos ricos e famosos, ela queria ser a escolha dos audaciosos, daqueles que desafiam os limites do possível. Em 1931, a Rolex deu mais um passo impressionante em direção à inovação, a invenção do movimento de rotor automático, que foi integrado ao modelo Oyster Perpetual. O que isso significava? O movimento de rotor automático permitia que o relógio fosse carregado automaticamente pelo simples movimento do braço do usuário, eliminando a necessidade de dar corda manualmente. Esse avanço foi um marco para a Rolex, pois garantiu que o Oyster Perpetual se tornasse o primeiro relógio autossustentável, sem precisar de baterias ou cordas manuais. Esse movimento, chamado de perpétuo, foi uma verdadeira revolução para os relógios de pulso, elevando ainda mais o padrão de inovação e qualidade que a Rolex já estabelecia no mercado. Além disso, o design do Oyster Perpetual continuava a ganhar a admiração de entusiastas e colecionadores. O relógio hermeticamente fechado, com uma caixa resistente, e o movimento automático marcaram uma verdadeira revolução na maneira como a relojoaria era vista. O conceito de durabilidade e funcionalidade se uniu ao de estilo e elegância, fazendo com que a Rolex se destacasse como uma marca que não se contentava apenas com o básico, mas que estava sempre à frente de seu tempo. E a marca continuava a prosperar. O conceito de relógio resistente foi expandido para novas funções. Exploradores e aventureiros, como Sir Malcolm Campbell, que quebrou recordes de velocidade com seu carro, passaram a usar a Rolex em suas jornadas. A marca logo se tornou conhecida por ser a escolha daqueles que estavam dispostos a se arriscar e explorar o desconhecido, pois o Oyster era o companheiro perfeito para quem desafia as adversidades do mundo. A Rolex estava consolidada como a líder em inovação e precisão, e o Oyster passou a ser mais do que um relógio, ele se tornou um símbolo de resistência, qualidade e pioneirismo. Era claro que a marca não estava disposta a seguir as regras da indústria. Em vez disso, ela estava reescrevendo, uma inovação de cada vez. A história da Rolex estava apenas começando, e o que o futuro reservava era ainda mais grandioso e revolucionário. O reconhecimento global e o marco do luxo.
Após os feitos extraordinários de resistência e precisão, a Rolex já não era mais uma simples fabricante de relógios, a marca havia se consolidado como um símbolo de excelência e inovação. A combinação de funcionalidade e design sofisticado tornava os relógios Rolex objetos cobiçados por um público cada vez mais diversificado. Mas a verdadeira transformação da marca foi quando ela começou a ser associada ao luxo e ao status. Durante a década de 1930, a Rolex já era reconhecida por sua durabilidade e precisão, mas faltava algo para completar a imagem que a marca desejava construir, um apelo ao luxo, algo que simbolizasse a superioridade e o refinamento de quem usava um Rolex. Afinal, um relógio, além de ser funcional, sempre teve um aspecto simbólico. Ele não é apenas uma ferramenta para medir o tempo, mas também uma forma de expressar o status de quem o usa. E foi nesse período que a Rolex começou a criar uma associação direta com o universo das celebridades e do luxo de alto padrão. A marca tornou-se uma escolha popular entre figuras públicas e líderes de opinião, como atletas, exploradores, cientistas, artistas e, claro, a realeza. A Rolex se transformou em um símbolo de prestígio que transcendia o funcional, tornando-se o acessório de quem desejava se destacar e afirmar seu sucesso. No entanto, esse caminho não foi fácil. Embora a Rolex já tivesse um nome forte e inovador, a indústria relojoeira de luxo estava em um mercado saturado, com muitas marcas competindo pelo mesmo público. Para garantir que a marca se destacasse, Hans Wilsdorf apostou em publicidade ousada e em parcerias estratégicas com figuras influentes. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Rolex fortaleceu ainda mais sua imagem ao patrocinar eventos de alto nível e associar sua marca a feitos notáveis, como o recorde mundial de velocidade e os grandes feitos esportivos. Em 1945, a Rolex fez um movimento decisivo para estabelecer sua posição no topo do mercado de luxo. Lançou o Datejust, o primeiro relógio de pulso com data automática, um marco na relojoaria. O Datejust se tornou um verdadeiro ícone, combinando elegância, inovação e funcionalidade. Sua caixa foi projetada para ser robusta, sua aparência refinada e seu mecanismo, claro, sinônimo de precisão. Com o Datejust, a Rolex deu um passo significativo na construção de sua imagem não apenas como uma marca de qualidade, mas como um símbolo de luxo acessível, atraente para um público que desejava a perfeição aliada à elegância. A associação com o mundo do luxo foi concretizada de forma definitiva quando a marca se tornou símbolo de um estilo de vida refinado. A Rolex não estava mais apenas em mãos de exploradores e aventureiros, ela estava sendo usada por personalidades influentes de diversas áreas. De James Bond a grandes atletas olímpicos e magnatas empresariais, o relógio tornou-se uma forma de marcar sua presença em qualquer ambiente. A marca criou uma comunidade exclusiva de indivíduos que não apenas queriam um relógio, mas queriam o relógio. A Rolex se tornou, assim, uma extensão do sucesso pessoal. Nos anos seguintes, a marca se destacou cada vez mais em eventos internacionais e competições esportivas, especialmente no golfe, tênis e nas corridas de iates, ampliando ainda mais sua imagem de luxo e prestígio. Mas não foi só no esporte que a marca se consolidou como sinônimo de qualidade e superioridade. A Rolex também foi associada a feitos de exploração espacial e oceanográfica, mostrando que, por mais que a marca fosse símbolo de sofisticação e luxo, ela também carregava um espírito aventureiro e desafiador, algo que poucos conseguiam unir tão bem quanto a Rolex. Na década de 1960, a Rolex se consolidou ainda mais como a marca de relógios de luxo. Sua posição era praticamente inconteste. O modelo Submariner, lançado em 1953, se tornou o relógio oficial de exploradores submarinos, já que era totalmente resistente à água e suportava grandes profundidades. Em 1960, um Rolex Submariner foi usado durante uma expedição histórica que levou a pessoa mais profunda já registrada no oceano, Jacques Piccard, ao fundo da Fossa das Marianas, a região mais profunda do planeta. Esse feito reforçou ainda mais a ideia de que a Rolex não era só um símbolo de luxo, mas também de resistência e aventura. Com o Submariner, a Rolex havia encontrado um novo nicho, o de explorar os extremos da natureza, o que fazia a marca se tornar ainda mais desejada por aqueles que desejavam ser parte de algo único e extraordinário. O Submariner tornou-se, assim, um relógio cobiçado, não apenas por sua tecnologia avançada,
mas também pela imagem que representava: a exploração de novas fronteiras, fosse no oceano, no espaço ou na vida cotidiana. A década de 1970 e 1980 também foram marcos para a Rolex, que, mesmo em tempos de crise econômica, manteve-se sólida como uma das marcas mais poderosas do mercado de luxo, pois se adaptava rapidamente às tendências de consumo, mas sem perder sua essência de exclusividade e prestígio. A marca continuava a ser a escolha preferida daqueles que buscavam a combinação perfeita entre qualidade, luxo e desempenho. O lançamento de novos modelos, como o Daytona, voltado para os amantes do automobilismo, foi um exemplo claro de como a Rolex soube se manter relevante e desejada em diferentes nichos. A história da Rolex não foi apenas uma história de inovações tecnológicas e resistência extrema, mas também uma história de como uma marca conseguiu redefinir o que significa ser um símbolo de sucesso e sofisticação. Hoje, a Rolex não é apenas um relógio. Ela é uma representação do status, do luxo e da qualidade intransigente, e seu legado segue vivo com cada novo modelo lançado. E assim, a Rolex consolidou seu império no mundo dos relógios. Mas o que vem a seguir nessa jornada épica de inovação e luxo? Não perca a parte 2, onde vamos explorar os modelos que marcaram gerações e as revoluções que estão por vir. Até lá, continue acompanhando o legado da marca que nunca para de surpreender.